Olá, tudo bem? Sou Tami aqui da empresa Delivery e nesse vídeo estaremos falando um pouco mais sobre o módulo Relatórios. Já estou com relatórios abertos aqui, vamos iniciar do primeiro ao último ponto que temos aqui de relatórios. O primeiro será os pedidos. Clicando em acessar, a gente vai conseguir acompanhar todas as informações sobre os pedidos nesse momento. Temos aqui a opção de fazer o filtro por data, período e status. Vou selecionar todos os status e clicar em aplicar. Feito isso, o sistema vai trazer aqui pra gente, primeiro, os pedidos por dia da semana. Então temos aqui todos os dias da semana que a gente operou e o percentual de pedidos que foram neles realizados. Então aqui nesse estabelecimento, que por sinal é um estabelecimento fictício, assim como suas informações, temos aqui, por exemplo, a terça-feira, onde está sendo o foco maior de pedidos. Então tivemos na terça 43,33 de pedidos, em relação ao percentual de todo o restante da semana. Abaixo a gente tem aqui os pedidos perdidos do estabelecimento, então vamos ter aqui as datas de total de pedido e o seu status. Temos aqui a opção dos pedidos perdidos pela plataforma estar desligada ou fechada. Nesse caso aqui a gente teve 4 pedidos porque a plataforma estava desligada. O que isso significa? Foi clicado aqui no botãozinho de ligar e desligar o sistema, mas ela poderia estar aberta ou não. E não temos nenhum pedido perdido por estar com a loja fora de expediente. Aqui embaixo temos um gráfico de pedidos realizados, onde a gente consegue estar verificando qual canal desses pedidos. Então temos aqui o total de 180 pedidos nesse gráfico, dos últimos 28 dias. Temos aqui os pedidos de balcão, mesa, entrega, retirada, drive-thru e retirada consumo local. Se a gente clicar aqui nos botõezinhos, a gente vai retirando as opções do gráfico. Por exemplo, eu quero ver apenas aqui o gráfico da retirada. Vou tirar. Aqui eu tenho todo o informativo por dia, de qual data que a gente teve mais pedidos. Por um exemplo, no dia 29/5, tivemos aqui 11 pedidos para retirar. E temos todo o gráfico para acompanhar. Se eu retornar todos, eles vão aparecer todos aqui. A gente tem, por exemplo, no dia 9/6, a gente teve aqui o total de 28 pedidos, Enfim, todas as opções elas vão ficar disponíveis aqui para melhor análise do estabelecimento. Vamos partir agora para o próximo relatório, que seria aqui o relatório de funis, onde a gente consegue analisar um pouco mais a jornada dos visitantes pelo nosso cardápio digital e menu digital, que seria de mesas, até o ponto final de finalização do pedido. Acessando aqui também temos os mesmos esquemas, filtro por data, horário e status. Aqui a gente vai ter o funil de visitantes, o web app e o menu digital, que seria de mesa. Primeiro, aqui no web app, a gente consegue ver quantos links eles foram enviados, tá certo? Então a gente sabe aqui que link do meu cardápio digital foram enviados ali para 162 pessoas total de visitantes, certo? Desse total, que a gente teve ali o envio do cardápio, de acesso, foi um acesso direto, não foi um envio, ele foi de 848. Desse total, do funil, a gente tem ali na finalização que desse pessoal, 137 abriram o cardápio. Temos ali o percentual também. A gente vai diminuindo mais um pouco, 92, eles adicionaram produtos no carrinho, 82 iniciaram o checkout, ou seja, o preenchimento dos dados, e de fato 53 pessoas realizaram o pedido por completo. Esse esquema, ele também está aqui na direita para o menu digital da mesma maneira. Quantidades de acesso ao cardápio, abertura de itens, adicionaram os itens no carrinho até a finalização total. Seria apenas essas informações, é um funil, para a gente ter uma noção de como está o desempenho do nosso cardápio. Retornando em relatórios, vamos partir ao próximo relatório, que seria o relatório de faturamento, onde a gente consegue estar comparando, por tipo de pedido, origem de venda, como está a nossa questão do faturamento do estabelecimento. Sendo aqui o filtro é o mesmo esquema para todos, conseguimos filtrar todos os relatórios. Aqui acessando, vamos ter o faturamento por tipo, ou seja, tipo do pedido. A gente tem nesse período aqui demarcado, filtrado, o faturamento total de 5.351,21. E aí a gente vai ter ali o canal em questão. Balcão, a gente teve esse percentual aqui de 989, mesas foram tantos reais, retirada, enfim, todos os status estarão aqui disponíveis, a gente consegue desabilitar um, ativar o outro para a gente ver melhor. A gente também tem aqui o faturamento por origem, Então, o que acontece nesse relatório em si?
diferente, né, do tipo, que seria balcão, mesa, retirada, ele é o canal onde veio esse pedido. Então a gente tem os painéis, que foram inseridos manualmente, o web app, que seria o cardápio digital, o aplicativo, né, instalado no aparelho, menu digital, WhatsApp, Messenger, enfim, tudo aqui também relatado em questão de status para você ativar, desabilitar e analisar como estiver achando melhor. Próximo relatório que a gente vai visualizar aqui vai ser a questão da taxa do serviço gerado por fechamento de mesa e garçom. A gente tem também o período, como a gente já conhece, temos o total de taxa nesse período, quanto disso, né, fechamentos efetuados foram efetuados, né, pelos garçons, a questão da quantidade de mesas com taxa, a média por fechamento, a média por mesa e a taxa efetiva, né, sobre o subtotal. E aqui a gente vai ter um gráfico, né, pra gente analisar melhor, mesmo esquema, né, data, os valores, tudo bem detalhadinho aqui. E por fim, um relatório aqui em relação à taxa por mesa. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, a mesa 1, nesse período, ela recebeu 16 fechamentos e o subtotal dela foi de R$ 1.047,71. Então a gente tem o total aqui da taxa, a média e a taxa efetiva. Aqui embaixo a gente vai ter a taxa gerada por garçom. Então o garçom, Ronaldo, ele fechou aqui 5 mesas, fez 9 fechamentos e o subtotal desses fechamentos é de R$ 844,61, tendo aqui a taxa de R$ 84,46 e as próximas informações. Aqui a gente também vai ter um relatório detalhado de fechamentos. Então temos aqui todas as datas e horários, aqui a hash do fechamento, né, em si do pedido, o código aqui da mesa, né, que foi feito esse fechamento, quem foi o garçom responsável por ele, o subtotal, taxa e o total em relação às taxas dos fechamentos. Então aqui, né, isso traz uma ajuda pro estabelecimento para estar de repente ali fazendo o pagamento, o repasse das taxas para os garçons, verificando como está a operação interna e o trabalho desses operadores. Retornando aqui, a gente vai para o próximo relatório, que seria a velocidade da operação, para a gente acompanhar o tempo por departamento, desde o momento da entrada do pedido até a chegada dele no cliente. Vamos acessar esse relatório, mesma questão, filtro de data e horário, em todos os relatórios. Conseguimos colocar aqui o tipo do pedido que a gente quer ver, então de repente você quer ver só de entrega, para ver como é que está a operação de delivery, enfim. A gente vai ter aqui já o tempo de todas as operações iniciando pelo caixa, certo? Onde a gente pode verificar aqui que esse é o tempo entre o pedido chegar na loja e ser aceito pelo operador do caixa. Temos aqui o tempo médio da cozinha, que é o tempo entre o pedido ser aceito pelo caixa e ser preparado pela cozinha. Temos também o tempo médio de entrega, lembrando que é um estabelecimento fictício, né? Então a gente vê um aumento aqui bem grande em relação ao tempo. E esse relatório aqui da entrega, o tempo médio, ele é o tempo do pedido ficar pronto na cozinha, né, e chegar até o local da entrega. Então ele vai medir, né, esse tempo em que a entrega realmente leva para chegar ao cliente. E aqui, por fim, o tempo médio para o pedido ser completo. O que significa isso? O tempo total do pedido desde o momento em que ele chega na loja até a finalização total da entrega. E aqui a gente vai ter, né, o controle do tempo no caixa. Então a gente tem aqui, né, um relatório bem detalhado por dias da semana, a gente consegue ver aqui. E aí a gente tem esses status em relação à operação. Por exemplo, na segunda-feira a gente tem aqui o status, por exemplo, lento. A gente teve 5 pedidos que eles foram considerados lento para a produção por completo. Então acabou tendo atraso na operação e os outros percentuais aqui, 89, eles tiveram um tempo muito bom. Então a gente teve aqui na segunda-feira 5 pedidos que atrasaram. Por quê? Vale a pena averiguar. E tivemos aqui um número muito bom também de 39 pedidos que foram, né, feitos ali num total de preparo excelente, né? Então está muito bom. A gente consegue tirar aqui, né, algumas etapas do processo para a gente verificar, né, alguns status em específico. A gente também tem aqui, por exemplo, um status, né, de atenção para a gente verificar, né? Então todo o relatório aqui por dia a gente consegue olhar e ter noção de como está, né, a etapa. Essa é a etapa exata do tempo no caixa, tá? E aí a gente vai descendo, aqui a gente tem também esse relatório do tempo na cozinha, temos também ele aqui na questão da entrega e o controle de tempo completo. Se a gente for olhar esse gráfico aqui do tempo completo, a gente vê que esse estabelecimento ele precisa de uma certa atenção, porque a gente tem aqui mais de 50% dos pedidos em todos os dias da semana com
né, um status aqui de lento. Então, realmente, o estabelecimento pode usar essa ferramenta para acompanhar como é que está sendo esse preparo e, claro, melhorar muito a alteração. Então, é algo extremamente bom para o estabelecimento poder estar contando com esse relatório de tempo. Chegamos ao fim desse relatório, vou partir para o próximo, que seria aqui questão do relatórios de entrega, onde a gente consegue verificar todos os relatórios que foram associados e realizados ali pelo entregador, também com filtro de período. Vamos fazer os nossos filtros aqui desejados, e aí a gente vai ter aqui o relatório de entregas associadas preparado. Ou seja, todos os pedidos que foram preparados com o entregador tal, eles vão estar aqui disponíveis para você verificar. Como, por exemplo, nesse período, o Jorge Oliveira, ele teve uma entrega. Aqui a gente vai ter a quilometragem, né, do pedido percorrido. Se houver taxa diária ali, né, a pagar para o entregador, vai estar contabilizado aqui o valor fixo por entrega de R$ 1,50, a variável de R$ 10, a quilometragem, né, caso tenha ali cadastrado, e por bairro também. Então vai ter todo esse detalhamento sobre os valores a efetuar ali o pagamento para o entregador. Lembrando que a taxa variável, ela é o cálculo da taxa de entrega do estabelecimento mesmo. Então, o cadastro que você tem interno, ele vai ser distribuído aqui nessa variável para que você possa depois saber, né, como é que vai ser feito o pagamento para os seus entregadores. A gente tem aqui também o total do valor do pedido em relação a itens, né? Então, a gente vai ter esse detalhamento, desconto e taxas também estarão aqui. A gente tem mais abaixo as entregas realizadas que já estão no local. Então, primeiro são os pedidos preparados e abaixo já temos o que estão direto no local, já foi finalizado, né? O esquema é o mesmo, temos o entregador, quantidade de entrega, quilometragens, diária, tudo aqui igual a que a gente acabou de ver. Retornando em relatórios, vamos partir para os próximos, que seria relatório de itens. Então, aqui vai trazer as informações sobre os produtos vendidos no cardápio, o que é essencial também para o estabelecimento entender quais produtos são mais vendidos, entre outras situações. Também temos o nosso filtro inicial, vamos ter aqui os relatórios de itens. Então, eu consigo visualizar aqui que a esfirra de costela, ela tem um preço médio de R$ 5,00 e ela, nesse período selecionado, foram vendidas 287 esfirras de carne, o que traz aqui um número excelente para a gente saber que é um dos produtos mais queridos do nosso cardápio. Vamos ter aqui também o total da média, né, que temos aqui de todos os pedidos em relação à esfirra de costela, a gente tem esse valor total dele. Caso a gente queira também saber os complementos de produtos, subitens, a gente faz essa seleção aqui. Eu posso tirar os itens e deixar só os subitens. Por exemplo, aqui eu sei que eu tenho o sabor de pizza calabresa portuguesa e marguerita. Então, quando o meu cliente pede um item, que seria a pizza média, por exemplo, deixa eu verificar, pizza brotinho, pizza tradicional, foram pedidas 2 pizzas brotinho, as tradicionais, enfim. A gente tem os subitens, que seriam os sabores, né, em relação a isso. Temos os sabores de pizza, temos os tamanhos de sucos, temos os complementos, as bordas, elas entram todas como subitens, pois são complementos dos itens que foram vendidos. E a gente pode também estar verificando eles por completo, itens e subitens. Então temos aqui o produto, preço médio, quantidade e total. Também temos a opção de habilitar agendamentos. Não é o caso aqui desse estabelecimento, mas a gente consegue filtrar, né, produtos de agendamento. Sobre esse relatório de produtos seria apenas isso. Vou retornar e partir para o próximo, que seria o nosso relatório do Order Bump. O Order Bump a gente consegue acompanhar os produtos que foram mais pedidos dentro do cardápio digital. Quando a gente finaliza o nosso pedido ali, insere o produto no carrinho, vai aparecer uma listinha de sugestões de produtos para incentivar, né, os clientes a comprarem mais. Então a gente pode selecionar os produtos que a gente deseja que seja vendido nessa área e a gente vai ter aqui o relatório deles. Então a gente consegue ver o quanto foi gerado usando essa funcionalidade, quantos itens foram vendidos, né, o ticket médio. Temos um relatorinho aqui de gráficos. Por exemplo, a gente consegue ver, né, que o canal principal foi o Web App, ou seja, o cardápio digital. A gente teve total gerado de R$ 30,00 e 2 itens vendidos. E aqui abaixo a gente vai ter, né, um relatóriozinho de itens mais vendidos, como por exemplo o Monster e o suco de kiwi. Ou seja, são itens simples complementares que são sugeridos quando o cliente vai fazer a finalização do pedido dele no cardápio.
Para o próximo relatório, estaremos indo para cupons. Já passamos um tutorial sobre cupom, então a gente já sabe como funciona e aqui a gente vai conseguir validar sobre o uso desses cupons. Também com o nosso filtro, aqui a gente vai ter o relatório, então ele vai trazer para a gente todos os cupons, né, que a gente tem criado na plataforma, o tipo desse cupom, quantos resgates esse cupom teve e quanto que esses cupons ofertaram de desconto. Então, por exemplo, o 10%, ele tem aqui o tipo de desconto que é padrão, ele vai dar 10% de desconto. Aqui ele vai disponibilizar quantas vezes, né, esse cupom foi resgatado, quanto, né, qual foi o valor total de desconto que o estabelecimento acabou tendo com esse cupom e o valor total dos pedidos que foram realizados aqui utilizando, né, esse cupom. Nesse momento não tem nenhuma informação numérica aqui, mas já dá para ter uma boa noção. A gente tem um outro cupom aqui, como por exemplo o Entrega 3, que fornece entrega grátis. A gente vai ter o mesmo esquema de quantas vezes ele foi utilizado, quanto foi dado de desconto e o total gerado nesses pedidos. Partindo para o próximo relatório, a gente ainda tem mais esse daqui para verificar. Então a gente vai ver aqui a questão da produção, onde a gente consegue consultar e exportar a produção de pedidos aceitos por dia, hora e item. Temos o nosso filtro, a produção de pedidos aceitos. Então aqui no dia 23/6, eu sei que a gente tem aqui às 4 horas 2 pedidos efetuados e o produto de 4 esfirras de calabresa. Então a gente consegue estar aqui exportando, né, exportando pedidos de retirada e exportar os pedidos de entrega. É algo bem simples, mas que também ajuda ali na questão da produção do estabelecimento. O próximo relatório que estaremos verificando agora vai ser aqui os indicadores, e é um relatório essencial para o estabelecimento acompanhar a performance financeira que ele está tendo. Vou acessar esse relatório, temos o nosso filtro de período novamente, e aqui a gente vai ter todas as informações financeiras sobre a performance da loja. A gente consegue visualizar aqui o ticket médio, ou seja, a média que acaba saindo ali, né, o valor de cada pedido, o faturamento total do período, a gente tem aqui, e a gente tem desse total quanto que é de pedido, né, ou seja, de produto. Então, desse total aqui de faturamento, a gente teve esse valor de pedidos. E aí a gente teve esse valor aqui em relação a frete. Tudo isso se soma, né, no faturamento. Descontos não tivemos nada, mas taxas de pagamento a gente teve esse valor. Ou seja, a gente tem valor do pedido, valor de frete e taxas de pagamento que somam aqui o faturamento total do estabelecimento. Mais abaixo temos aqui informativos sobre as formas de pagamento utilizadas. Então eu sei aqui que no momento a forma de pagamento mais utilizada está sendo dinheiro, mas aí a gente tem esse detalhamento em relação a todas as formas que temos disponíveis dentro da plataforma. Vamos ter também aqui informativos sobre o tipo do pedido, né? Qual seria ali, né, em si. Temos aqui o valor por pedidos de balcão, valor de pedidos de mesa, retirada, consumo local e entrega. Vamos ter aqui, desse período filtrado, a quantidade total de clientes, assim como de pedidos. Então a gente sabe que nesse período filtrado, a gente teve total de 21 clientes que realizaram pedidos. E também um total de pedidos de 154. Ah, mas o total de pedidos ele está muito além do total de clientes. Bom, nesse caso entram várias outras informações, como por exemplo, pedidos de mesa, pedidos de integração, né? Então é normal, né, que você tenha esse número maior. Temos aqui também os indicadores de pedido agendado, pedidos de balcão, mesa, retirada, drive-thru, consumo local e entrega. Então a gente vai notar aqui, como eu citei, olha, pedidos de mesa a gente teve 80, entendeu? Balcão a gente teve 53, então são números bem maiores, né, em relação ao total de pedidos, porque acaba não tendo uma identificação. E por fim a gente tem uma média de tempo aqui, né, algo mais básico, né, para a questão da média de fazer pedido, média de aceitar, preparar o pedido e chegar no local. É uma média simples, mas nesse caso eu recomendo o nosso outro relatório que foi apresentado há pouco. O próximo relatório que iremos agora vai ser o mapa de calor, que é algo também muito interessante, porque a gente consegue, por esse mapa, visualizar qual área ela está tendo ali, né, uma maior demanda em relação à entrega. Então eu vou verificar aqui esse pontinho, ó, ele está aqui demarcado no mapa, né,
numa questão vermelhinha aqui, a gente consegue dando zoom, enfim. Retirando o zoom, a gente vê que existem vários pontinhos, né? Então a gente sabe quais são as áreas que a gente teve ali mais entrega, né? Ou que tivemos menos entrega. Assim a gente consegue estar trabalhando melhor numa distribuição talvez de propagandas, anúncios para algumas áreas que precisam de um pouco mais de atenção. Eu sei que no centro eu entrego mais, mas no bairro X eu tenho pouco número de pedido. Posso trabalhar num marketing voltado para aquela região para tentar aumentar o meu número de pedidos. O próximo relatório que a gente vai estar utilizando aqui é a questão da fidelidade. Estamos quase finalizando essa questão do relatório. Como você pode ver, é algo bem completo e tem bastante opção para o estabelecimento estar trabalhando. Em fidelidade, a gente tem métricas sobre os clientes. Então, por exemplo, a gente tem aqui a taxa de recorrência, certo? Seria de 7 dias e a taxa de fidelização de pedidos. Então, no período de 7 dias, a gente tem 3 pedidos para cliente e aí, a depender da quantidade de pedidos que cada cliente tiver, ele vai ter o seu score definido, sendo pelo score baixo, score médio e score alto. Então, a gente vai ter aqui todos os clientes que realizaram pedidos, cada um vai ter aqui o seu status. Por exemplo, o Flávio, ele está num status aqui baixo porque ele não tem uma quantidade razoável de pedidos efetuados. Mas a gente já tem o cliente não identificado aqui que ele está com o score já médio. Quando o cliente atingir os 3 pedidos, ele vai ser considerado um cliente com score alto, né? E vai ter ali, né, o seu status atualizado para verdinho. Então a gente consegue estar acompanhando, né, esses clientes para também, de repente, trabalhar com uma bonificação mais adequada a eles. Então, por exemplo, os clientes que estão com o score baixo, de repente eu consigo estar gerando um cupom, fazendo algum tipo de disparo para atrair eles a pedirem mais. E os clientes que têm ali um score alto, a gente pode de repente estar dando uma bonificação ou algo assim para estar agradando esse cliente que já é fidelizado. Por último, o relatório a gente vai verificar aqui os embaixadores. Os embaixadores, ele é uma funcionalidade onde a gente consegue disponibilizar um link, por exemplo, para um influencer da nossa cidade, alguma pessoa famosa que a gente quer que essa pessoa divulgue, né, o nosso cardápio digital. Então a gente tem esse link, essa pessoa vai divulgar, né, para os amigos. E os clientes que fizerem pedidos utilizando esse link em específico, eles vão ser recompensados de alguma forma, justamente assim como o influencer. Então, ao utilizar, por exemplo, o programa de pontos, a gente consegue estar disponibilizando bonificação, né, para essa pessoa responsável pelo link. E aqui a gente vai ter as métricas sobre os pedidos de embaixadores. Então, a gente vai ter aqui a métrica de pedidos indicados, o crédito efetivado em recompensa, questão de créditos pendentes, quantos embaixadores temos ativos, quantos clientes já foram indicados nesse sistema, o quanto de recompensa já foi dada, né, nesse sistema de indicadores, o faturamento total, né, em relação aos pedidos indicados, taxa de crédito recompensado e o ticket médio em relação aos pedidos efetuados dessa forma. Como aqui nessa conta que era fictícia, como eu disse, não existe aqui informações sobre os embaixadores, eu vou passar aqui rapidamente, somente para vocês verificarem, né, quais são os informativos que a gente encontra aqui nessa tela. Então temos esses indicadores, para quem utiliza vai estar todos os dados aqui e vai ajudar a ter uma ideia de como está sendo a operação do link de indicação por embaixador.